Boa noite a todos. Que maravilha, hein? Alguém pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindos. E do livro Semente de Felicidade, de Lorival Lopes, ele diz assim para todos nós, seres que ainda carregamos uma bagagem, por muitas das vezes incômoda, o problema fortalece, né? Que coisa, né? Quando a gente entende. Você não tem problema ou dor se estiver plenamente convencido de que o poder de Deus, que tudo soluciona, está alojado dentro de você. É o caminho da fé, né? Eu tenho Deus, acredito nele, e ele vai aliviar a dor que aloja em mim. É trabalho para sempre. O problema em si não existe. Você é o que sente de uma maneira ou de outra. Se pensar fraco, ele será forte. Problemas são benéficos. Convencer-se de que os problemas fortalecem é exercitar uma vida melhor. Pautados na fé em Deus, chegamos aqui com uma bagagem e para exercitar em nós essa força. E sozinhos não conseguiremos. Temos um apoio do nosso Pai Maior, que é o grande suporte para a nossa caminhada. Não é isso? Então, trazemos uma bagagem, cada um com a sua necessidade, mas com a certeza de que, com Deus e a espiritualidade maior junto a nós, a gente conseguirá dar muitos passos em direção à nossa felicidade em todos os níveis do nosso ser. E nessa noite de hoje, vamos elevar o nosso pensamento e vibrar, porque conseguimos chegar até aqui. Ficar feliz conosco, que apesar de muitas bagagens, ela está aqui conosco, mas nós somos mais fortes hoje. Chegamos aqui na casa do nosso Pai. E para brindar o nosso espírito, o nosso irmão Antônio Eduardo vai nos trazer um tema que diz assim: cuidar do corpo e do espírito. Que a gente preste atenção, que vai ser assim uma bênção, um bálsamo sobre todos nós. Meus irmãos, boa noite. Que nós todos possamos ser envolvidos pelas vibrações de paz, de amor e de carinho, com que essa casa acolhe a todos nós há quase 100 anos. E que a espiritualidade maior possa nos ajudar para que possamos trazer o estudo de hoje de uma forma que seja significativa para cada um e que possamos estar com nossas mentes abertas. O trabalho de hoje é em cima de uma mensagem do Espírito Charles, que é o item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo fala de seres perfeitos. Por acaso, ontem nós estávamos estudando lá no Vicente Moretti o mesmo capítulo, naquela parábola do semeador. É muito interessante as coisas que foram ditas lá. Mas o que o Charles nos traz é uma mensagem curta. Às vezes as mensagens curtas nos trazem muitas coisas para que nós possamos pensar e aproveitar. O Charles faz com que a gente faça algumas ponderações a respeito de nós mesmos, da vida que nós levamos, e aí eu fui buscar algumas coisas no Livro dos Espíritos. A pergunta que eu faria antes de começar: quem dirige aqui? Não sei. Muita gente dirige, né? Homens e mulheres. Quando entramos no carro, nós nos tornamos o quê? Quando estamos no volante? Motoristas. E conduzimos o carro. Tá? Então, nós somos todos espíritos. Quando entramos nesse veículo aqui, ganhamos o nome de alma. E temos com esse veículo, que é o corpo físico que nós usamos, as mesmas responsabilidades que temos com o carro. Então, o carro não é responsável pelas barbeiragens que faz. O
carro não é responsável pela falta de manutenção que às vezes pode causar um acidente, né? São todas responsabilidades do motorista, né? E às vezes a gente, outro dia até eu perguntei aqui, quem acha que nós temos alma ou espírito, né? Nós não temos alma, nós somos a alma, nós somos o espírito. Apenas Kardec usou o nome alma para separar o conceito de quando o espírito está dentro do carro para quando o espírito está fora do carro, tá? Como a gente fala, motorista ou pedestre, vai por aí afora. Vamos lá. Então, nosso amigo Charles, né, ele faz um questionamento, né, se constituiria perfeição espiritual na maceração do corpo. Porque tem gente que faz isso, né? Fica se castigando, né, com tormentos, inclusive na Idade Média, em muitos segmentos religiosos, as pessoas fazem do corpo uma verdadeira flagelação. Por quê? A pessoa comete os seus equívocos e quer culpar o corpo. É como se você, né, fizesse uma barbeiragem, causasse um acidente e depois fosse chutar o carro como se ele fosse culpado, né? Então, ele diz aqui, né, para cuidar do corpo que influi sobre a alma, sua prisioneira, o corpo, deverá estar saudável, vigoroso e disposto para dar ao espírito a ilusão de liberdade. Quando nós estamos no corpo, nós não estamos livres, mas podemos ter essa ilusão da liberdade, principalmente se o nosso corpo estiver sadio, né? Aí lá eu estou tirando trechos da mensagem, é só chegar e dar uma olhadinha lá. Estando o corpo e a alma em perfeito estado, o que fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e necessidades tão diferentes? A luta entre o espiritual e o material parece ser inevitável, né? Porque o corpo tem suas necessidades e o espírito também tem suas necessidades. E nem sempre as necessidades são as mesmas. Aliás, não devem ser, porque o corpo tem necessidades físicas, materiais, tem que comer, tem que beber. O espírito não precisa comer, nem precisa beber, mas tem suas necessidades para que possa se elevar, para que possa evoluir, para que possa se libertar, né, dessa prisão, porque o corpo é uma prisão, né? Dois sistemas se defrontam: dos ascetas, que desejam abater o corpo, e dos materialistas, que querem diminuir a alma. No dia aqui, na quinta-feira, eu até lembrei, quem viu aquele filme, eu acho que é o Pequeno Buda, se não me engano, conta a história de Siddhartha Gautama, que quando era jovem, foi criado desde criança como rei, como rico, sem ver nada. As pessoas não deixavam ele nem passar por certos lugares da cidade para ele não ver as coisas ruins. Até que um dia ele ficou curioso e saiu olhando, ficou extremamente desiludido e virou um asceta. Quis viver sem nada, sem absolutamente nada. Até que depois de muito tempo meditando, se não me engano, embaixo de uma árvore, ele teve a iluminação que dizia que nenhum nem outro caminho estavam corretos, que o caminho correto era o caminho do meio, né? E daí nasceu o budismo, né? E aí o Charles continua: duas violências e ambas insensatas, e no meio destas duas correntes temos os indiferentes que, sem convicção nem paixão, amam com debilidade e fraqueza e gozam restritamente. Nem gozam as coisas e nem amam. A gente chega a ponto, eu conheço muitas pessoas assim, que é bom, que tem um carinho, um amor pelos animais que é fantástico. É o amor que está se desenvolvendo e às vezes é capaz de não ter esse mesmo tipo de amor com as pessoas, com os irmãos, né? Mas nós estamos aprendendo, e cada um no seu degrau, cada um no seu nível, no seu estado. Também fomos buscar, para ajudar o Charles, algumas coisas no Livro dos Espíritos.
sobre lei de conservação, privações voluntárias e mortificações. Kardec pergunta, justamente em função daquilo que eu falei, se são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária. E geralmente os espíritos são muito sintéticos, eles com medo de palavras falam que a gente vai levar um dia inteiro para tentar explicar. A resposta: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Qual é o mérito de eu, por exemplo, de uma hora para outra me isolar do mundo, vou virar um eremita, né? O que é que isso vai valer para mim, né? Que bem eu vou fazer? Não vou nem ter a chance de poder conviver com as pessoas que vão pôr à prova a minha paciência, a minha tolerância, o meu amor, a minha abnegação, né? Eu simplesmente me isolei do mundo. E se eu fizer isso a vida inteira, eu vou chegar no final da vida e não vou ter nada. É como se eu trabalhasse, ou melhor, evitasse trabalhar para não chegar no final da vida e querer alguma coisa. Se não me engano, é o irmão X que tem uma mensagem, que estou lembrando agora, chamado Mãos Enferrujadas, que é um irmão que passou a vida inteira sem fazer nada para ninguém. Quando chega na espiritualidade, ele se vê sem braços, porque ele não usou os braços para nada. Para que ele ia precisar de braços? Tá? O irmão X é um espírito bem contundente. Tá? As mensagens dele chamam muita atenção. Aí vamos lá. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Os nossos irmãos da espiritualidade. A privação dos gozos inúteis. Isso é uma pergunta para nós. Nós temos muitos gozos que são inúteis. Nós vamos no mercado, por exemplo, e compramos o necessário, o supérfluo e mais que o supérfluo. Não. Aí, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Né? Nós estamos muito apegados à matéria, principalmente no mundo de hoje. Nosso consumismo, nosso desejo, nossa vaidade, nós estamos muito presos a isso. Precisamos trabalhar isso também. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma brincadeira, né? Será uma irrisão, será um escárnio, será uma brincadeira. Não. Então, o que ele nos diz aí? Sim, há mérito em a gente se privar, mas se privar em benefício de alguma coisa. Se privar dos nossos excessos, né? E nós temos um monte deles. Né? E são justamente esses excessos que estão trazendo muitos problemas para todos nós, a nível mundial, a nível local, a nível pessoal, né? Doenças de toda sorte. Né? Vamos lá. O caminho: amar a alma, mas cuidando do corpo, que é instrumento da alma. Eu não posso ficar cuidando Imagina eu entrar num carro bonitão, todo arrumado, todo alinhado, o carro todo esbudegado, sujo, podre, eu com terno branco, beleza, vestido branco de noiva, naquele carro todo sujo, empoeirado, né? Não adianta, você tem que cuidar do corpo e cuidar do espírito e cuidar do corpo também. A alma e o corpo têm necessidades naturalmente próprias conforme as leis divinas. As necessidades que nós temos, espirituais e materiais, são divinas, são leis cósmicas. E quem nos fez e nos deu essa condição deve saber o que está fazendo e por que a gente tem essas necessidades, né? E aí ele diz: não castigueis, eu já até atravessei o corpo pelas faltas que o livre-arbítrio fez cometer e pelas quais ele é tão responsável. Ele aí ia falar do cavalo, né? Porque na época não tinha carro como nós, era cavalo. Seremos mais perfeitos se martirizando o corpo
Não fomos menos orgulhosos, menos egoístas. A história nossa está cheia de exemplo no cristianismo, fora do cristianismo, sacerdotes, sacerdotisas, né, que martirizavam o corpo, jejuns prolongadíssimos, né, talvez se expondo até a situações sacrificiais, mas que no fundo era orgulho, vaidade, egoísmo, né? Então, outra coisa, a perfeição está inteiramente nas reformas que fizermos ao nosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de nos tornarmos mais dóceis à vontade de Deus. E o único caminho que conduz à perfeição. O que aconteceu com Paulo de Tarso a caminho de Damasco? Ali ele não teve uma subjugação, humilhação, mortificação do espírito voluntária, mas foi o que aconteceu com ele, né? Ele foi levado àquela condição para ele entender o que estava, qual era dele. E como diz no Evangelho, né, quando o Ananias recebe a mensagem de que esse é um vaso marcado que eu quero, né? Então, ele não foi a mortificação voluntária, mas foi o que aconteceu com ele. Outros fazem isso de uma forma natural, porque já cresceram, já evoluíram. Uma coisa que a gente deve sempre lembrar, quando a gente fala de corpo e espírito, é o que liga corpo ao espírito, né? Então, aqui eu tirei 2 trechos, né? Uma da primeira carta a Coríntios, de Paulo, que ele diz assim, ó: é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito a alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Podemos dizer também, ou me atreveria, né, Antônio, né, foi feito um homem material, mas foi feito alma vivente. Depois vai ter um último Antônio, que é o que vai sobreviver a esse corpo físico, né, que vai ser um espírito. Por enquanto ainda não vivificante. Eu acredito que vai demorar um tempinho. E aí vamos lá no Livro dos Espíritos. O corpo perispíritico, ou melhor, no mundo maior de André Luiz, o corpo perispíritico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo, né? Paulo está falando do primeiro Adão e do último Adão, e o André está falando da evolução do espírito, né? É com a medida que nós vamos evoluindo, o nosso espírito fica mais leve, menos denso. À medida que nós nos prendemos a orgulho, vaidade, ambição, vícios de toda ordem, o nosso perispírito fica pesado, o nosso corpo espiritual fica pesado, fica denso. E aí nós vamos ter dificuldade, sim, para nos separar, para sair de dentro desse carro. É como se nós entrássemos num carro pequeno, aquele carro primeiro, né, pequenininho, e nos tornássemos obesos. Imagina sair dentro de um carro daquele. A dificuldade é o que vai acontecer com a gente se nós tivermos com o corpo muito denso, corpo espiritual denso. Aqui eu trouxe uns trechinhos da obra de André Luiz. Não vou entrar fundo e nem vou me ligar em cores, né, porque dependendo da linha, da corrente, cada um tem fala que determinados centros de força têm determinadas cores. Não é essa a minha ideia. Então ele diz o seguinte, ó: o perispírito tem características etéreas, sendo vaporoso, bioplástico, composto por matéria quintessenciada
e acionado pela evolução do espírito. Traz em si matrizes, centros vitais, centros de forças que o regem e se manifestam na organização somática, ou seja, no corpo físico. Tá? Esse, como diz também lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Ele fala também da matéria do quintessenciada do perispírito e nos mostra que nós temos o perispírito, formamos o perispírito com a matéria quintessenciada do mundo em que vivemos. Então, enquanto nós estivermos na Terra, o nosso perispírito será também matéria da Terra. E quando a gente sair daqui para um mundo melhor, eu espero, ou para um mundo mais denso, né, eu não espero, a gente vai ter que chegar lá e formar um perispírito com a matéria quintessenciada de lá e formar um corpo físico com a matéria física de lá, né? E é acionado pela evolução do espírito, né? À medida que o espírito vai evoluindo, ele tem mais liberdade, mais condição, mais poder para poder formar com mais facilidade o seu corpo, que terá, tendo uma forma mais perfeita, vai formar corpos mais perfeitos, né? E podemos até falar que quando nós nascemos, o perispírito é que vai formando, ajudando a formatar nosso corpo físico. É como se fosse uma forma de pudim. Se nós lesionamos o perispírito numa existência, por várias razões, um suicídio, vício, ou nossas paixões menos felizes, esse pudim, essa forma vai ficar com os amassadinhos. E na hora da gente formar o nosso corpo físico, fatalmente o pudim vai trazer aqueles amassados também, né? Outra coisa, a forma de pensar determina a densidade espiritual como consequência do padrão vibratório de cada indivíduo que respira na atmosfera mental, na onda mental em que permanece. Nós respiramos a onda mental em que permanecemos quando estamos. Quem viu o nosso lar? Um exemplo legal, o André Luiz, quando chega lá para ver a esposa dele, ele está respirando num padrão mental razoável. De repente, quando ele descobre que a mulher está casada com outro homem, o que acontece? A vibração dele baixa. Quando você fica denso, você vai profundo, né? E foi o que aconteceu com ele. Se viu logo no umbral, que era uma região, olha o que ele fala, respira na atmosfera mental em que permanece. Então, se você é levado para aquelas situações, para aquelas condições na qual você pensar, né? Acho que são os budistas que falam reto pensar, reto viver, né? Pensar é extremamente importante para nós, tá? Quanto mais primitivamente, mais fraco é o padrão vibratório mental, mantendo o ser numa consciência primitiva, embrionária, torturada, atrelando-o a seres que lhe são afins. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, né? E que espíritos influenciam nossos pensamentos? Aqueles que são afins conosco, aqueles que são nossa companhia. Como diz no movimento, nas fileiras espíritas, né? Diga-me o que pensa e eu te direi com quem andas. Mas não é que eles vêm para andar com a gente em função do que eles querem, eles podem querer, mas é preciso que a gente permita, ou que a gente chame. Às vezes a gente está tudo tranquilo, aí tu começa a pensar, né, de uma forma errada, porque o pensamento é sugerido, você pode aceitar ele ou não. E aí, se você aceitar, né,
A viciação do pensamento provoca desarmonia dos centros de força que regem o corpo físico. Essa ou aquela classe de fluxos mentais. As células perispirituais estão ligadas uma a uma às células carnais e os centros de forças, que os orientais chamam de chakra, atuam diretamente sobre os centros corporais, plexos. Interessante. Os nossos irmãos do Oriente, os místicos, né, os nossos irmãos da espiritualidade, falam em centros de força. E por acaso, no nosso corpo físico, na altura do centro de força, nós temos um plexo. Né? E naquela época, principalmente de 100 anos para lá, ou até menos tempo para lá, não tinha raio-x, não tinha tomografia, para ninguém saber que ali tinha plexo, nem nada. Né? Antes, até 500 anos atrás, não se abria o corpo de uma pessoa para saber o que tinha. E esses conhecimentos datam de mais de 5.000 anos. Coincidência, né? Vamos lá. Os sentimentos e pensamentos desarmonizados, viciados, correspondem a igual desequilíbrio no corpo físico. A gente vai ver mais adiante. Destacam-se 7 centros de força conjugados aos plexos do soma, ou seja, do corpo. Plexos vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretivo da mente, definido o campo eletromagnético pessoal no qual o pensamento vibra. Isso é André Luiz. Evolução em 2 mundos, no mundo maior, tá? E aí, o que ele está falando aqui? Né? Nós vamos pensando, vamos vibrando, e dependendo daquilo que a gente vibra, dependendo daquilo que a gente está sentindo, a gente vai afetar uma ou outra parte do corpo. Não. Os plexos, só para a gente ter uma ideia, são aglomerados de nervos e gânglios no sistema vago-simpático, né, no sistema nervoso, e regulam a vida vegetativa do corpo. Né? Nós todos temos isso. Né? Temos aqui, temos na altura da tireoide, temos aqui na altura do estômago, e certas doenças no coração, certas doenças que nos afetam numa ou outra região, não acontecem à toa. Né? Falando dos centros vitais, eu vou andar rápido nisso, porque senão o tempo não demora. Perispírito de centro vital. O coronário é um centro vital que nós temos na altura aqui na cabeça. Né? E o que é que nos diz o André? É o principal centro de força, sede da mente, recebe estímulo do plano superiores, das energias solares e espiritualidade, capazes de favorecer a sublimação da alma. Essas vibrações nos ajudam a crescer, sublimar, nos melhorar como seres. Orienta a forma, movimento, estabilidade, metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, e supervisiona os demais centros vitais que lhe obedecem ao impulso que procedem do espírito. Dele emanam as energias que sustentam o sistema nervoso e suas subdivisões. É responsável pela alimentação das células do pensamento e provedor dos recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade humana. Tudo isso aqui é a sede da nossa mente. O André Luiz também nos fala que quando o nosso corpo está sendo formado, as células são todas iguais. Isso naquela época não se falava de célula-tronco, né? E que a mente, o espírito encarnado, é que começa a dirigir vamos dizer assim, a formatação das células. Tipo, o célula A, você vai formar o coração, célula B, você vai formar o pulmão, e assim vai embora. Isso baseado o quê? No molde, baseado o quê? Na forma. Não. E, evidentemente, estabilidade orgânica do corpo. Qualquer coisa que você tenha nessa região, você vai ter problemas sérios, porque toda a sede nossa é aqui.
Eu tive um amigo que teve um AVC nessa região do córtex, e o médico dizia que ele via, ouvia tudo, mas ele não fazia nada. Era um computador onde os cabos que ligam o resto do sistema estavam cortados. Ele era como se ele estivesse preso dentro da própria cabeça. O que ele não... Porque o irmão passou por essa experiência, sabe lá Deus, né? Ficou enclausurado. Centros secundários. Nós temos um frontal, também ele também influencia nos demais, principalmente no campo das percepções, visão, audição, tato. Eu já estava até pensando, caramba, eu perdi a audição, né? Dependendo da situação, quem sabe não era para perder mais do que a audição e não, deixa ele ficar um pouquinho sem audição. Aí a gente começa a falar, puxa vida, podia ser pior, né? E nos processos de inteligência relacionados com a palavra, a cultura, a arte e o saber, além de estar no comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos, PNEL, vidência, clarividência, percepção sensorial efetiva ou percepção extrasensorial, como diz, mediunidade. Aqui. Esses centros de força são superiores em relação aos outros, algo daqui para cá, os outros são mais fisiológicos, né? O laríngeo, o tireoide, respiração, voz, atividade do timo, tireoide e das parastireoides. Timo, um tempo atrás nem sabia o que era isso. Timo é uma glândula que nós temos aqui, que antigamente diziam que com a idade ela perdia a função. E hoje muita gente já diz que ela não perde função. Ela está ligada ao que? A saúde, a, vamos dizer assim, energia. E por um acaso dizem até que para a gente estimular deve bater aqui de vez em quando. E você vê os grandes atletas geralmente fazem justamente isso. Tem vigor, como se fossem garotos novos, vibram assim. Outra coisa também que a gente pode ver, né? A atividade do timo, tireoide, paratireoide, a gente também vai ver depois, estudando mais adiante, que a tireoide, a pessoa não tem problema de tireoide, por isso ela é instável. Não, o espírito é instável, ele acaba afetando a tireoide. É uma coisa, o problema não é do carro, o problema é do motorista. Cardíaco, no coração, envolve com sentimentos, emotividade, circulação e o equilíbrio geral, né? Eu não sei, eu operei varizes, eu tive problema com hemorroides, tive problemas de AVC, isso tudo está no sistema circulatório. Mágoas, ressentimentos atrapalham a função do nosso centro de força. Tá? Outro, esplênico, na altura do baço, capta e regula a distribuição e a circulação dos recursos cósmicos e vitais, bem como do sistema hemático nas variações do meio e volume sanguíneo. Ele também mexe com a circulação. Ele recebe energias cósmicas e se distribui para os outros. Quer dizer, nós temos que trabalhar todo em equilíbrio, que a gente não faz. Eu quero passar disso porque tem coisa mais legal aí. O gastro no estômago, digestão, absorção de alimentos e fluidos necessários à vida. A época de Kardec, as pessoas que eram muito agitadas, nervosinhas, eram chamadas de biliosos, né? E essas pessoas geralmente têm gastrite, né? Essa não é gastrite, problema em toda essa região, que são nada mais, nada menos do que consequências do modo da gente viver. O genésico é o modelador de formas e estímulos criativos por excelência, energia ligada à reprodução modeladora de novas formas entre os encarnados. Ele regula as atividades da nossa sexualidade. Mas isso tem a ver com a criação. Olha que legal. O problema não são as necessidades físicas, o problema é o que se faz com elas. Né? Então, pessoas são
mais criativas, mais ligadas, né? E evidentemente, isso vai depender de qual a linha de pensamento, quais as companhias que tem, qual a inspiração que vai ter. A gente tem que sempre ter isso, a gente nunca está sozinho. Se a gente sentar aqui como o Humberto Constantino Guedes, há 97 anos, chegar e falar assim, vamos fazer um centro espírita? Vamos. Quem é que está com ele? Eram 5, né? E aí do lado de cá, e quantos do outro lado ajudando os 5? Mas no mesmo dia, na mesma época, naquela ocasião, por exemplo, tinha um monte de gente numa cervejaria em Munique, né, fazendo os planos de um movimento político que causou milhões e milhões de mortes. Também estavam bem assistidos. É uma questão de vibração, sintonia, quem a gente traz? Então, a gente tem que pensar nisso. Qual é a companhia que anda comigo? Esse centro representa todo o equipamento, tem mais, hein? Não são só eles, não, de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas. Sabe que bilhões de entidades microscópicas são essas? As células que compõem o nosso corpo. Tá? A serviço da inteligência nos círculos de ação em que nos demoramos, ou seja, a serviço, qual é o ciclo que eu estou me demorando, onde eu gosto de ficar, onde eu gosto de estar. Né? Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores de evolução anímica. Essa recapitulação tem muito a ver com a gente. Não é a primeira vez que a gente está buscando, está vendo a Boa Nova. Aí eu lembro do que o Rubens ontem falou do semeador. O semeador trouxe a Boa Nova. A semente é a Boa Nova. E nós somos o solo. Que solo nós vamos ser? Solo pedregoso, solo espinhoso ou solo fértil? Quando a gente se tornar solo fértil, essa semente vai, brotar e vai produzir a 160, de acordo com o tipo de solo. Mas a semente já está dentro de nós. E como ele diz ali, esforço e recapitulação. Nós estamos recapitulando. E muitas provas que nós passamos no nosso dia a dia são provas que nós já falhamos. Estamos sendo expostos a elas de novo. Alguns exercícios para a gente, para nos ajudar. Vamos lá. Exercícios para alterar hábitos, ajudando na autorreforma. Novos hábitos, dizem, a gente precisa exercitar pelo menos durante 3 semanas, para que aquele nova atividade se transforme num hábito novo. Então vamos lá. Não se queixar, evite reclamações diárias, negativismo e pessimismo. Sei que nós aqui somos extremamente otimistas, né? Não reclamamos, né? Nós estamos muito felizes com tudo que está acontecendo, então nem vou demorar muito aí. Não se ofender, evitar perder a razão e a glória. Sinceramente, se eu depender disso para não ir para o umbral, eu estou no 5º dos umbrais, né? Porque de uma hora para outra eu vou e perco a razão, né? Me desequilibro, às vezes com coisa boba. Coisa séria não, mas coisa boba, acho que é porque você não está preparado, né? Aí acontece uma surpresazinha dessa e você vai. E depois fala assim, meu Deus, né? Aqui, compreenda, quer dizer, tem indulgência, se colocar no lugar do outro, como está lá no Pai Nosso, perdoar as dívidas, segundo perdoo as dívidas do meu semelhante, né? Agir serenamente com razoabilidade. Eu também sou extremamente razoável e sou muito sereno. Olha aqui, não criticar, julgar ou duvidar ou divulgar, os defeitos alheios. No Novo Testamento tem uma carta curtinha, a carta de Tiago. Acho que é o menor livro do Novo Testamento, talvez de toda a Bíblia. E Tiago nos adverte que nós temos um pedacinho de carne na boca que é terrível.
Ele diz que nós controlamos as aves do céu, os mares, os ares, mas temos dificuldade imensa de controlar esse pedacinho de carne que temos na boca. E ele diz que assim como o leme, que é pequenininho, direciona o navio para lá ou para cá, esse pedacinho de carne também faz com que a gente vá para um lado ou vá para o outro, né? Gentileza, ser gentil nas coisas pequenas, principalmente a quem está próximo. Participar de algum programa de voluntariado, caridade. Eu estive aqui na quinta-feira um dia falando disso, falei de uma irmã, como estou sendo filmado, não vou falar nela, mas ela me deu uma lição muito grande. Lá no Vicente Moretti, é uma irmã que participa como voluntária do Vicente Moretti. Há anos eu a conheço. Há anos. Vou chamá-la de Rô. Tá? E eu converso com a Rô aqui, converso com a Rô ali, muito legal. Espírita ela? Não, o bandista. E ela faz um trabalho ali do voluntariado, ela faz a comidinha, faz lanche e distribui na rua, né? Isso eu já sabia há muito tempo, mas geralmente quando eu vou lá, nos domingos eu encontro ela, ela está arrumadinha, coisa e tal. Aí um dia, conversando com ela, ela disse que estava vindo do trabalho dela, né? Ela botou um filme, né? E no filme ele estava mostrando a região da Barra. Aí eu falei assim, você trabalha na Barra? Você mora na Barra? Ela falou, não, eu trabalho lá. Aí eu pensei, né? Que tipo de profissão é ela? Aí eu perguntei, o que você faz? Ela falou, sou diarista. E aí eu percebi, caramba, essa irmã faz coisa pra caramba, se doa tanto. Imagina as dificuldades que ela tem na vida para pagar aluguel, para fazer não sei o quê. Ela se doa no Vicente Moretti, se doa fazendo quentinho, sabe? Aí tu de vez em quando encontra umas lições por aí para chamar a nossa atenção, né? Otimismo, cultivar sempre. Sem pessimismo nunca ajudou ninguém a nada. Vocês conhecem alguém que já foi ajudado pelo pessimismo? Ou conseguiu alguma coisa aí? Não, vai dar tudo errado. E se deu bem? Não, não existe. Porque a cabeça não fica legal. A espiritualidade que está em volta dele pensa igual a ele. Imagina quantos pensando assim deram cabo da vida. Aí você está andando como aquela hienazinha ao dia, o azar, está tudo ruim. Aí esses irmãos estão do outro lado, chegam perto e falam assim, poxa, Antônio, está ruim mesmo, cara, não adianta não. E de tanto falar, tu acredita mais. Um dia ele fala assim, ó, eu desisti, dei um tiro na cabeça, acho que você devia fazer a mesma coisa. Aí tu vai, aceita a ideia e dá. Né? Tolerância, exercitar tolerância, né? Que a gente precisa exercitar a tolerância com os outros. E aqui, ó, ao passar por alguém, eu só botei separado que eu achei legal, emitir bons pensamentos, principalmente para os necessitados. Que necessitados? A princípio eu pensei assim, cara, necessitado, pessoa que está na rua, está pedindo comida, etc. Mas se o irmão está brigando, completamente desarvorado, ele é um necessitado. Se ele está envolvido com tóxico, se ele está cometendo um crime, ele é um necessitado. Necessitado é muito amplo. Somos todos nós, dependendo do momento. Não. Afastar pensamentos não edificantes no dia a dia. Não deixar eles entrarem na nossa mente, né? De vez não permitir, justamente pelo que eu falei. Meditar 5 minutos por dia. Vocês já perceberam que praticamente todas as religiões falam em meditação e a gente não medita? É prática, a gente vai ter que praticar. Eu sou muito ansioso para meditar.
tenho dificuldade, já tentei várias vezes, um dia eu consigo. Daqui uns 300 anos eu vou estar afiado. Mas a gente tenta meditar e aí o pensamento começa a pensar nas coisas do trabalho. As irmãs devem pensar, puxa vida, tem que ir no mercado, tem que fazer isso, tem que... mas a gente tem que ir treinando, né? Teresa d'Ávila tem um livro chamado Castelo Interior ou Moradas, que ela fala, se não me engano, em 6 níveis de oração. E quando ela fala desses níveis, ela está falando de níveis de meditação, que ela foi alcançando níveis de meditação melhores, né? Leitura diária, mensagens curtas, hoje a gente não lê, fica só preso nesse bendito desse WhatsApp. Mensagens curtas e edificantes ao acordar e antes de meditar, orar e dormir. Vou dormir, caso eu vou dormir 10 horas, paro 10 horas e aí vou meditar. Depois vou ler, leio, medito, oro e vou dormir. Não. Se abrir o computador para ver se tem e-mail de cliente, pedido, caramba, já vai dormir 1 e pouco da manhã, eu faço isso com muita frequência, né? Exato. É melhor não mexer. Evangelho no lar, 1 vez na semana, mas é 1 vez na semana pelo menos. Eu quero fazer 3 vezes, pode fazer. Quero fazer todo dia, pode fazer. Todo dia, não tem problema. Porque quanto mais você estiver desenvolvendo isso, né, o culto do Evangelho lá, estudar. Aliás, o Evangelho deveria ser o nosso livro de cabeceira. Tipo, acordou, faz alguma coisa, lê uma mensagem, uma pergunta do Livro dos Espíritos, estudar, só uma pergunta. Estudar, escrever, anotar, que tiver dúvida. E na hora de deitar, Evangelho segundo o Espiritismo. É como se fosse uma cartilha, uma tabuada, que a gente precisa estar sempre e estudar e aplicar, porque também não adianta a gente estudar, escutar palestra e não aplicar o que a gente aprende. Né? Perseverar, não desistir das metas. Temos metas traçadas, vamos pensar nelas, vamos trabalhar nelas. Analisar, ser discreto sobre nossas vidas particulares. Tem seus projetos, né? Está pensando em fazer aquilo, procura ser discreto, porque dependendo da situação, as outras pessoas podem achar que você está querendo ser o cara, né? Ou pode despertar sentimentos menos felizes nos outros, né? Então, seja discreto. Por que eu vou chegar por aí e fazer alarde sobre o que eu sou? Isso é estimular orgulho, vaidade. A gente não é nada. Eu falei do motorista e do carro, né? O nome alma não nos pertence, porque nós somos espíritos. Nós só usamos o nome alma enquanto estamos dentro do carro. E o carro também não é nosso. Nós vamos ter que deixar ele um dia. Né? Então, tudo o que eventualmente a gente tem, consegue, o que pensa, deve fazer com cuidado. Deixa eu ver. Analisar estímulos, criticamente os estímulos recebidos. Que tipo de estímulo é esse? Pensamento é esse que eu estou recebendo? Que insight é esse que eu estou recebendo? O que vai acontecer lá na frente? Qual é a consequência disso? Avaliar. Isso é bom? Eu me lembro do Gerson Monteiro uma vez falando, ele falou aqui, há uns anos, me lembrei agora, quando ele estava com o netinho, acho que a esposa já tinha falecido, ele estava com o netinho no Hospital dos Servidores, e ele recebeu a notícia que o netinho estava doente, e aí ele teve o pensamento, se joga. Ele falou isso aqui, uma vez que ele veio aqui. Não. Outra coisa, autocontrole, exercitar ao máximo nos atos cotidianos. Estabelecer um hábito novo em sua vida, tipo, deixar de ingerir álcool, começar a fazer exercício, largar o cigarro, etc., mas estabelecer alguma coisa que seja firme, uma coisa que seja contundente. A partir de hoje eu não faço, e não
e trabalhar para não fazer, porque isso vai mexer muito contigo e vai te ajudar em muito lá, vai te servir de estímulo para outras coisas. Já estou terminando. Bom, gente, é por causa da hora, não quero apanhar, né? Então, eu hoje fui até mais breve, né, pelo horário, por questão de segurança e etc. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu tenho ainda 7 minutos dentro do meu horário. Né? Dessa vez eu consegui fazer rapidinho. Né? Bom, já que ninguém tem nada, vamos então pensar em alguns pontos que eu falei. Somos espíritos, temos que pensar que nós somos espíritos, sempre. Né? E como espíritos nós agimos e interagimos no mundo espiritual. Né? Eu não estou aqui sozinho, ninguém está aqui sozinho. Irmãos e amigos nos acompanham. Alguns irmãos necessitados certamente também vêm para poder ser ajudados, porque temos as mesmas dificuldades. Não é o fato de eu desencarnar agora que vai me fazer melhor. Na espiritualidade eu vou continuar com as mesmas dificuldades que eu tenho. Então, quando eu estudo, quando eu procuro me melhorar, às vezes a gente está melhorando muita gente que está ao nosso redor. Não? E culto do lar, esse projeto da caridade, procurar, né, e começar a desenvolver algum trabalho nesse sentido. Caridade em casa, com os nossos amigos, com nossos parentes, que é o lugar mais difícil da gente praticar a caridade, né? Porque as pessoas nos conhecem e muitas das vezes chega e fala assim, você vai para a casa espírita, estuda, fala, mas em casa tu não faz isso. A gente escuta isso direto. Aí a gente fica revoltado, fica chateado, fica com raiva na hora, mas a gente só está escutando a verdade. Né? Aqui a gente está sendo amparado, aqui a gente está sendo ajudado. Tanto quando estamos sentados aí, quando estamos falando aqui. Nós nunca estamos sozinhos. Tá? E sendo assim, eu só posso agradecer a esses irmãos dessa casa que me recebem há 3 décadas, me abraça e que me ajuda e faz parte da minha vida pela ajuda, né, que eu tive. Hoje mesmo estava um pouco nervoso, ansioso e lembrei do seu Laía. Confia que nossos irmãos sempre nos ajudam. Tá? Bem, meus amigos, vamos continuar o nosso trabalho. A vida é uma grande oportunidade, né, que Deus nos deu para evoluirmos, para aprendermos a lidar com as nossas vivências, as nossas emoções. E quanto mais nós temos esclarecimento sobre as leis divinas, como funciona o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso perispírito, nós vamos aprendendo a lidar melhor com as situações, sabendo da repercussão na nossa vida, na nossa mente. O que a doutrina espírita nos traz é uma beleza muito grande. Nos traz as orientações de Jesus de uma forma muito clara, muito bonita, que nos fortalece, então, para investir profundamente no nosso amadurecimento, na nossa evolução espiritual. Tudo isso que o nosso irmão Antônio nos trouxe hoje é mais um ponto para a gente ficar atento e perceber a importância da mente, a importância do pensamento, que cria tudo em nós, que mexe com as energias, com o nosso campo magnético, tantas coisas acontecem. E quanto mais estudamos a doutrina, entendemos esse processo, e quando nós entendemos, nós passamos a ter um pouco mais de cuidado, especialmente com a mente, com os nossos sentimentos, não é isso?
Então nós viemos à Terra para isso, para aprender, para experimentar situações que vão fazer com que a gente amadureça, supere as dificuldades. É fácil? Não. Mas é por isso que a gente reencarna. Senão a gente ficaria no plano espiritual, estudando. Mas é aqui que nós temos a grande prova, a oportunidade de exercitar aquilo que aprendemos. E o fato de estarmos hoje numa casa espírita, isso já demonstra muita coisa. Já demonstra bom senso, vontade, a busca do equilíbrio. Lógico que isso não acontece de uma hora para outra, nós já tivemos várias encarnações, várias vidas, séculos de vida, e hoje estamos começando a entender o Evangelho de Jesus. Então, daqui para frente, é só crescimento. O pior, acredito que já passou. Hoje estamos mais flexíveis à mensagem do Mestre amado. E vamos então ter essa esperança, essa coragem de acertar cada vez mais, não é isso? Então é trabalhoso, mas não é impossível. Vamos chegar lá, praticando bem, buscando o nosso equilíbrio, tendo cuidado com a fala, com o pensamento e tantas coisas que nós aprendemos, né? Então vamos exercitar nesses momentos finais da nossa sessão, exercitar a oração, que é um meio maravilhoso que estimula o nosso centro coronário, que traz para nós uma força, um equilíbrio muito grande e também para as pessoas que estamos dirigindo essa prece. Então, primeiramente, nós vamos pedir para aquelas pessoas que conviveram conosco aqui na Terra e hoje se encontram no plano espiritual. Estão vivos em alguma dimensão, em algum lugar. E como todos nós estamos mergulhados no mesmo fluido cósmico, universal, todos nós estamos ligados. E a nossa prece, ela tem um endereço vibratório que vai chegar a essa pessoa que nós amamos, essa pessoa que nós queremos o bem e prestar essa homenagem. Hoje, com muito carinho, queremos pedir pelo nosso irmão Valdenberg Alves da Rocha, o sogro da nossa irmã Sheila, que desencarnou, que ele seja muito bem recebido no plano espiritual, com muita luz, com muita paz na sua caminhada. E também a nossa irmã Leia Cordeiro de Melo, a nossa irmã desencarnou, que a nossa irmã se desligue das coisas materiais, que encontre o seu caminho de luz e que seja muito bem recebida no plano espiritual. Que a espiritualidade dessa casa localize esses irmãos de todos os nomes que estão na caixinha de prece, os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, e leve até eles muitas flores espirituais, muita luz, muita paz, a nossa vibração de saudade, mas transformada em extrema alegria para que eles no plano espiritual estejam bem, buscando também, como nós aqui na Terra, os caminhos orientados pelo nosso Mestre amado Jesus. Oremos por todos eles. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal. Mestre amado, receba a nossa humilde oração com muito carinho. E de seu coração maior seja derramado esse amor imenso por todos esses irmãos desencarnados, por aqueles que estão aqui presentes, pelas nossas companhias espirituais, pelos irmãos que estão por aí desencarnando, às vezes sem nenhuma prece, que eles recebam essa assistência, esse carinho
do nosso Mestre amado Jesus. Graças a Deus. E da mesma forma, esse poder de oração, ela tem um alcance inimaginável, um alcance intenso. Basta nós exercermos a vontade, a força, o direcionar o nosso pensamento para onde nós quisermos. Então, aqui, nesse momento, nós abrimos o espaço para irradiações. O que seria isso? Todos nós, numa sintonia com Jesus, vibrando, aumentando a nossa sintonia com as energias superiores e distribuindo isso em torno de nós. E aí a gente pensa na nossa casa, a gente pensa no nosso ambiente de trabalho, a gente pensa na nossa comunidade. Aí vai, nosso Rio de Janeiro, aqueles irmãos que sofreram grandes perdas, desencarne coletivo, São Paulo, na região litorânea. Que sofrimento, né? Que dor. Mas nós, como espíritas, sabemos que tudo tem uma razão de ser, que ninguém morre, a vida continua. Era uma prova, mas isso deve estimular o quê? Como o Antônio falou, a caridade, a solidariedade, a empatia, né? É um momento em que as nossas vibrações têm que se unir para enviar energia para aqueles que foram e para aqueles que ficaram, que talvez estejam numa situação até mais delicada. Então, que Deus abençoe os nossos irmãos, os irmãos na Turquia, na Síria. O nosso planeta ainda é isso, é um planeta de provas e expiações, ainda de muitas dores. E possamos, então, agradecer pela nossa vida, por aquilo que nós temos, e irradiar amor em torno de nós. Que todos os endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação, esses endereços sejam abençoados pela luz divina. Que o nosso lar seja um templo de amor, de compreensão, de união. É a nossa casa. Que todos esses lugares sejam abençoados. Graças a Deus. Como o nosso irmão Antônio falou muito da nossa saúde mental, da nossa saúde física, e nós sabemos, pela nossa condição espiritual ainda, de espíritos ainda endurecidos, com alguma dificuldade em conquistar o equilíbrio, volta e meia, nós bombardeamos o nosso corpo físico com energias não saudáveis, não é isso? É a grande verdade. Às vezes um mau pensamento que chega de repente, uma reação que não deveríamos ter, tudo isso mexe, produz energias deletérias no nosso corpo, não é verdade? Então vamos pedir, nós temos que ser humildes, reconhecer as nossas dificuldades, as nossas deficiências e pedir ao Pai ajuda para superá-las, né? Então nessa hora a gente se coloca humildemente, mentalmente, de joelho, diante do Pai e pedindo essa assistência espiritual para a nossa cura, hoje espiritual, perispiritual e física, a cura mental, para que as nossas células, de milhões, bilhões de células que temos no nosso organismo, possam receber energia mais salutar, mais equilibrante, para levarmos a vida um pouco melhor, um pouco mais feliz, serena, né? É uma conquista, nós aprendemos aqui hoje. Tudo isso é possível quando queremos, quando nos esforçamos para dominar as nossas más tendências. Fácil? Não. Trabalhoso? Sim, mas possível. Por isso estamos aqui na Terra, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Bezerra de Menezes, para pedir pelas águas do ambiente, para pedir por aquela caixinha de visita médica, aquela pessoa que está precisando de um toque, de um carinho, de um apoio. A equipe médica dessa casa vai se deslocar até lá, né? A gente sabe disso. O nosso trabalho de operação também, que é um trabalho lindo. Então vamos nesse momento pedir. Contam que Jesus certo dia andava
junto ao lago azul de Genezaré. Vamos todos para o lago e vamos mergulhar nesse lago e pedir a Jesus que nos banhe, que alivie os nossos centros de força, limpe o nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, todos os nossos centros de forças sejam banhados por essa luz. Que Jesus nos reequilibre, nos fortaleça para a nossa caminhada na terra com resignação, com coragem, força e fé. Na cidade santa de Nazaré, foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Obrigado, Pai, por esse carinho, por essa energia, por essa força, por esse alimento que viemos buscar hoje nessa casa e com certeza sairemos hoje aqui repletos, né, dessa energia reequilibrante. Muito obrigado. E vamos agora ao carinho final, né? Nosso passe coletivo, a nossa ligação maior, bem concentrada com as energias superiores. Bem, meus irmãos, nós precisamos de luz, né? Luz na nossa caminhada. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nós. Vamos imaginar essa luz entrando pelo centro coronário, gente. Muita luz sobre nós, no alto da cabeça, sobre a nossa cabeça. E essa energia vai entrando, vai lavando os nossos centros de força, vai deixando eles brilhando, brilhando, brilhando. Pois a luz de Jesus está entrando em nós. A voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Pai. É muita luz, é muito carinho, é muita energia bonita sobre nós, sobre as crianças lá em cima. É uma energia muito especial, né? Como a casa está brilhando. E com isso, como nós começamos a brilhar e nos acostumarmos com essa energia serena e querer que isso vá para a nossa casa, vai lá para fora nos acompanhar o tempo todo, porque assim a gente se sente mais leve, melhor. Então é questão de escolha. Eu quero estar sempre em sintonia com Jesus, sempre orando e vigiando os meus pensamentos, as minhas palavras. Então, é trabalho, é escolha, é a absorção dessas energias superiores que estão à nossa disposição.
Então queremos agradecer essa espiritualidade linda, maravilhosa, que nos acolhe sempre, pedindo força para as nossas batalhas na Terra, né? Pedindo proteção à família de todos vocês, todos nós, que possamos sair daqui em total segurança, chegar bem nos nossos lares, e que os nossos lares sempre recebam a visita de Jesus, né? Que Deus abençoe o nosso Brasil, abençoe essa terra-escola tão importante para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, os mentores da casa, o Grupo dos 100, pela assistência, pelo carinho. E assim pedimos permissão, Pai, para encerrarmos mais um trabalho nesta casa, no dia de hoje. Graças a Deus. Meus amigos, o ano está praticamente começando agora, né? Então vamos lá, vamos nos animar. Estudar é extremamente importante para a nossa mente, para o nosso coração. Então nós temos vários grupos de estudo à disposição de vocês, online, presencial. Se informem, né? Procurem estudar, mesmo que não queira estudar aqui junto à casa, mas compre no mínimo o Evangelho segundo o Espiritismo, estude, leia, porque ali nós vamos ter várias orientações, e façam o culto do Evangelho no lar, né? E tragam as crianças, os jovens, para a nossa evangelização e mocidade, ok? Lembramos da sessão de quinta-feira, à tarde, às 3h, quem tem dificuldade de vir à noite, né? E estamos à disposição de vocês para alguma informação. Nosso presidente Antônio Ricardo está aí, ele pode conversar também com vocês, ok? Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.